Pessoal, eu tava gravando o vídeo sobre o André Singer e a luz acabou, né? Eu acho que eu nem vou concluir o vídeo do André Singer, eu vou aproveitar para tratar de outro tema que eu tava para tratar já estava na minha cabeça, que é, assim, uma das facetas do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é a grande desgraça social que acomete o mundo nas últimas décadas, né? E os reflexos do neoliberalismo, eles acontecem em várias áreas, né? Numa das áreas, né, onde o horror neoliberal graça é em relação às cidades, né? E aos serviços nas cidades, né? Nas cidades estão faltando água, estão faltando luz, porque o neoliberalismo tenta privatizar tudo. O neoliberalismo, ele tenta acabar com tudo que é público, né? A Margaret Thatcher, né, talvez os maiores ícones, né, do neoliberalismo, dizia que só existe o indivíduo, né? Que a sociedade não existia, o que é justamente o oposto, né? O ser humano se destacou justamente por ser um ser social, por ser um animal social. O que fez os seres humanos se destacarem de todos os outros, né? A nossa capacidade de linguagem e a capacidade de nos unirmos em grandes grupos, em criarmos histórias que nos unissem, né? Mesmo que ficções, né? A gente, o ser humano, adora muito ficção. Talvez até por isso a propensão nossa é acreditar em fake news, né? Ou em religiões, em mitos e tal, né? Mas, enfim, ou tradições, acreditar que os países nos quais vivemos sempre, não digo existiram, mas assim, enfim, não quero fazer uma digressão não, porque o tema desse vídeo é o serviço nas cidades. Nas cidades estão sendo destruídas, né? O neoliberalismo está atacando tudo que é público, né? Inclusive nos países centrais do capitalismo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, ele privatizou a água, não deu certo e está voltando atrás, né? Aqui no Brasil, na periferia, as ideias que já não deram certo em outros lugares ainda estão vencendo aqui, né? Então, enfim, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na área chamada Nobre, no Rio de Janeiro, e, né, essa palavra nobre é horrível, né? Eu odeio a palavra nobre, mas é como se fala. Na área, enfim, endinheirada do Rio de Janeiro, né? Zona sul do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, né? Quem conhece sabe que é uma área das melhores da nossa cidade. Mesmo assim, falta luz direto, né? E nos balneários mais chiques do Rio de Janeiro também falta água, falta luz, é uma coisa, né? Nos lugares pobres ficam 3 semanas sem água, meses sem água, um tempão sem luz, né? E essa crise das cidades é geral, né? Não é só no Brasil. As cidades não estão funcionando, né? Abre-se espaço para especulação imobiliária, se constrói, se constrói, se constrói, e não se investe em serviços, né? Porque o capital não quer investir em serviços, o capital quer lucrar, né? O Brasil é um exemplo de um país que só foi para frente quando o Estado agiu. O Estado teve que desenvolver o país. Até para ver uma burguesia industrial, né? Porque senão nem haveria burguesia industrial, basicamente, né? As tentativas isoladas, né, dos burgueses não deu certo, né? Você teve que ter a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Você teve que ter um Estado até para ajudar o burguês a poder exercer sua profissão, né, a sua atividade saindo, né? Porque assim, para o Brasil ficar agrário apenas, talvez precisasse menos do Estado, mas até para o Brasil ser agrário precisa do Estado, porque esse agronegócio só ganha dinheiro por causa daquele plano do Banco do Brasil, por causa da Embrapa. Se não fosse a Embrapa, a gente não teria nenhuma. Quer dizer, então, mesmo que é mais simples que o setor primário, aqui no Brasil você teve que ter o Estado ajudando, né? Mas o neoliberalismo, ele quer acabar com tudo que é social, ele quer privatizar tudo, né? É o sistema de dar o maior lucro possível para a burguesia. Então você privatiza tudo, você investe muito pouco no público,
E as cidades, elas estão uma porcaria, né? Elas estão assim, a gente tem uma condição. Eu, hoje em dia, eu vivo muito mais falta de luz do que eu vivia antes. É uma coisa louca. Passaram 30 anos. A nossa tecnologia, ela está muito maior. A tecnologia avança, 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 avança. O problema é que o neoliberalismo, ele usa a tecnologia só para enriquecer mais os bilionários, né? Os avanços tecnológicos acabam servindo pouco para a população. A saúde é uma saúde caríssima, né? Mas é isso, gente. Isso aí é um vídeo meio que continuação do vídeo do André Singer, que foi interrompido pela falta de luz, ficou tudo escuro, ela voltou. Dessa vez a queda da luz foi bem rápida, né? Muitas vezes a gente fica dias sem luz, é uma coisa incrível, né? Mas essa queda de luz foi até rápida, mas às vezes queima aparelho, é um problemaço, né? Me interrompeu a gravação, mas eu quis mesmo assim mandar, né, aproveitar o vídeo, porque já tinha, sei lá, 25 minutos, e enfim, agora eu estou dando essa palhinha sobre a porcaria que as cidades estão se transformando na época do neoliberalismo, mesmo que a gente estando com uma tecnologia cada vez mais avançada. A gente era para ter menos falta de luz e não mais falta de luz. Mas o problema é que cada vez mais o capital fica desregulado, faz o que quer, as coisas são privatizadas e as cidades vão ficando piores. E isso para o super rico nem é tão problemático, porque em vários lugares do mundo, o rico às vezes, o rico, por exemplo, aqui na minha área mesmo, né? Os muito ricos aqui na Gávea, que tem casa, eles têm geradores em casa. Então, se faltar luz na rede, para eles, ferre-se, né? Eles têm gerador. Tem lugares, né, nos Estados Unidos que o cara na fazenda dele lá, ele tem uma mina de água. A água já sai direto para ele, né? Tem condomínios aqui mesmo em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro, os condomínios têm uma água que vem direto da fonte. Então, quer dizer, cada vez mais as soluções privadas que servem para poucos e endinheirados, né? Estou falando da cidade do Rio de Janeiro, não. Cidade do Rio de Janeiro, que eu saiba, não conheço água que vem direto da fonte. Mas no estado do Rio de Janeiro, vários condomínios no estado do Rio de Janeiro, seja na região de Praia, na região de Mangaratiba, seja na região serrana, tem uma água própria, né? Mas essa solução, em geral, atende da classe média alta para cima, né? Para os ricos, isso vale a pena, né? Essa privatização, porque eles vão conseguir dar o jeito deles, né? Eles ganham com a privatização e eles conseguem resolver esses serviços básicos, né? Então é isso, gente. Foi um vídeo meio... Eu já estava pensando em falar sobre essa questão das cidades, né? E aí veio essa falta de luz. Eu falei, quer saber? Eu vou falar logo sobre essa questão do neoliberalismo destruindo as cidades, né? Em vários aspectos, né? Estou citando essa questão dos serviços, né? Das concessionárias, por exemplo, eletricidade e água. Aqui no Rio de Janeiro, se a gente citar concessionária de ônibus também, é uma coisa horrorosa, né? Gente, Eduardo Paes, o que é o Eduardo Paes? Que horror o Eduardo Paes, meu Deus do céu, né? Estou falando isso porque é um cara que não faz nada para melhorar o serviço de ônibus, é um prefeito totalmente, na minha análise, né, subserviente aos interesses privados, né, que estava fazendo uma propaganda, agora está em campanha para o governador, agora fazendo propaganda na praia. Enfim, eu já vou fugir do assunto, mas enfim, na área de transporte, o transporte está muito pior do que na minha época. Hoje em dia o transporte público é pior. Hoje em dia eu não pego um ônibus, eu pegava muito ônibus quando eu era novo, os ônibus eram melhores, dava para você enxergar melhores as linhas atingiam mais lugares. O Paes, inclusive, foi um cara importante nessa piora do transporte em relação ao ônibus. Quando ele assumiu a gestão dele, ele deixou cortar várias linhas. Eu vejo ele muito mancomunado com a FETransport, na minha análise, né? Me parece muito, né? E, enfim... E é isso, o neoliberalismo está destruindo a vida nas cidades. A tecnologia está aumentando, a gente podia estar avançando muito mais, mas com a privatização de tudo, né? Que não é só a privatização de privatizar a companhia especificamente, é uma privatização da vida, né? É a ideia neoliberal que o coletivo não é bom, que na verdade somos indivíduos. E como eu ressaltei, é o oposto. O que fez o homem chegar onde ele chegou foi justamente em trabalhar coletivamente, trabalhar socialmente, por sermos animais sociais que nós, entre aspas, dominamos o planeta. Não vou entrar em debate sobre se dominamos, se não dominamos, né? A questão não é essa.
mas somos os animais aí mais fortes aí, né, para o bem e para o mal, né? O tigre individualmente é muito mais forte que a gente, mas o tigre é sozinho, né? Dando um exemplo meio óbvio, mas assim, nós somos coletivos, a nossa força vem do coletivo. Nós não temos garras afiadas, não temos presas, a gente não se destaca, nós nos destacamos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de colaborar, e a gente precisa disso, a gente precisa colaborar, né? Então, quando você vai privatizando a vida, privatizando o que era para ser social, a coisa vai piorando. E é o que a gente vive nas nossas cidades, que estão cada vez piores. As cidades estão piores. No Brasil e no mundo. É especulação imobiliária, é privatização de tudo, são serviços piores, é falta de luz, falta de água. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo, tá bom? É isso, gente. Privatização só vai levar a gente a lugar ruim. O que é privado são as questões que normalmente chamam de costumes, né? Quem você quer se relacionar, a sua crença, né? As suas opiniões. Isso aí é particular, é privado, com quem você transa, com quem você deixa de transar. Mas o mundo, hoje em dia, parece que as pessoas querem ao contrário. O que era para ser público, eles querem privatizar. E o que era para ser privado, eles querem tornar público. O que interessa às pessoas em geral é a fofoca da vida do outro, né? E não aquilo que até tem que gravar um vídeo sobre isso, a política, né? Um dos vídeos que eu quero gravar é isso, né? A política que é tão mal falada, falam tão mal da política, mas a política é aquilo que concerne ao coletivo, né? Os gregos, que ao Ocidente se sente tão orgulhoso, né? Se acha descendente da civilização grega. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Estou aqui acabando falando sobre isso aqui. Mas a política é a mais nobre das atividades, porque trata daquilo que é coletivo, trata daquilo que interessa a todos nós, né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente privatiza o que devia ser público e gosta de tornar público aquilo que deveria ser privado, que concerne apenas a cada um de nós, né? Então, acho que o mundo não está caminhando bem nessas 4 décadas de neoliberalismo, não. A gente está indo para um caminho muito, muito complicado e eu acho que é o grande tema a ser debatido. Gente, abração, tudo de bom.